Bom dia a todos, graça e paz. Bom dia, Vitor. Tudo bem aí, né? Vamos então dar continuidade ao nosso culto abençoado, mais um dia, já findando mais uma semana. Vitor, nós vamos fazer as duas orações, tá bem? Eu faço a primeira, aí tu faz a segunda e dá continuidade na mensagem de hoje, tá bem? No estudo de hoje, na leitura de hoje. Vamos orar. Vocês estão me ouvindo bem? Só para testar aqui. Sim, estamos. Tá bom, então. Bom dia a todos. Vamos orar. Vamos. Grandioso Pai, poderoso Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas, Pai eterno, nós rendemos a Ti toda a honra, glória e louvor. Muito obrigada, Senhor, pela certeza da Tua companhia, da Tua proteção. E nós estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença, nas primeiras horas do nosso dia, buscando conhecimento da Tua palavra, a unção do Espírito Santo. Ó Deus amado, abre a nossa mente, nos conceda mais inteligência, discernimento, entendimento dos altos céus, como nós temos aqui aprendido. Clamar ao Senhor por essas bênçãos na nossa vida. Dá-nos sabedoria, inteligência. Tira de nós aquilo que não presta, Senhor, que nada venha nos impedir de ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui clamando a Ti, Abba, Pai. Tem misericórdia de nós. E o Senhor tem, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nosso favor. Nós Te louvamos e agradecemos por isso, Pai. Por tantas bênçãos que o Senhor nos concede, visíveis e invisíveis, nós Te louvamos e agradecemos. Senhor Deus, está aqui Teu servo Vitor mais uma vez, para trazer o pão quentinho do céu para nós. Continua abençoando Teu servo, tudo que ele precisar, Senhor, sua família, seu trabalho, seu ministério, que o Senhor conceda a porção dobrada do Espírito Santo sobre o teu ser. E ao falar a nós agora, possamos sentir a tua presença como temos sentido nesses dias que estamos estudando mais uma vez, Senhor. Tira de nós o que não presta, perdoa os nossos pecados, ou pensamentos, alguma coisa que fizemos contra ti, Pai. Lava-nos o sangue de Jesus Cristo, nos purifique em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós te pedimos também por aqueles que estão enfermos, que estão enlutados, tristes, abatidos, fracos na fé. Renova a força, restaura a saúde. Levanta o teu povo, Pai, que clama por ti. Nós agradecemos pela restauração da saúde de muitos outros também. Muito obrigado pelas bênçãos, por ter nos ouvido, Pai. Nós não merecemos, mas o Senhor tem tanto amor, tanta misericórdia, que nos ouve e nos abençoe. Senhor, abençoe todos aqueles que estão aqui no Zoom, aqueles que estão assistindo no YouTube e também aqueles que irão assistir mais tarde. Todos igualmente possamos ser abençoados, extensivos aos nossos familiares e com quem nós entrarmos em contato. Fale aos nossos corações, nós suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém e amém. Amém, meu Pai. Pai eterno e querido, obrigado por essa oportunidade, Pai. Primeiramente, a oportunidade da vida. A oportunidade também de ter conhecido a sua mensagem. A oportunidade de poder compartilhar com os irmãos. De ter pessoas consagradas que oram por nós e também por o Senhor nos dar a chance de nos reunirmos de madrugada todos os dias, com condições, com saúde, em boas circunstâncias, para enchermos nosso coração, nosso espírito da Sua palavra. E é na Sua palavra que é revelado, Pai, que há espírito e vida em tudo que sai da boca do Senhor. Há sabedoria e inteligência, há a criação de mundos e universos. Quando o Senhor fala, as coisas acontecem, não porque o Senhor está prevendo, mas porque a Sua palavra tem o poder de criar. E é na Sua palavra que o Senhor promete que quando tiver dois ou três reunidos, ali o Senhor estará presente. Quando o Senhor está presente, quando nós estamos contemplando o Senhor, nós somos transformados por Sua glória. Isso também é dito na Sua palavra. Ao refletirmos sobre Jesus, nós ficamos mais parecidos com Ele. Amém, amém. Por isso que a gente agradece essa oportunidade, Pai. Somos muito pecadores, estamos muito longe de Jesus, mas cada dia aqui, de madrugada, de joelhos, orando, lendo, conversando, rindo, chorando, a gente acaba saindo um pouquinho mais parecido com Ele. E por isso nós damos glórias a Ti. Glórias porque o Senhor tinha um plano para nos salvar e não estamos perdidos eternamente. Temos esperança e por isso a gente
pode se regozijar, podemos celebrar, podemos nos alegrar em Cristo Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de ler este livro juntos, nos ajude a nos mantermos firmes na jornada. Hoje um pouquinho, um passinho mais em direção à completude, nos ajuda a completar as coisas da nossa vida, nos ajuda a finalizar tudo para que nós possamos sempre usufruir da bênção do progresso, da bênção da consistência, Pai, de fazer aquilo que nós devemos fazer. Tenha misericórdia de mim neste momento. Não olhe os meus pecados e minhas falhas, por favor, mas usa-me grandemente e abre o coração de todos nós, meu e dos meus irmãos, tanto que estão online quanto que estão assistindo em gravado. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Muito obrigado, 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 Papai do céu. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vitor, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que Deus te use mais uma vez, meu irmão. Amém, bom dia. Como é que você está, meu querido irmão, minha querida irmã? Sabe o que eu estava refletindo ontem? Que tem muita mulher nesse grupo, né? E tem pouco homem. O que a gente pode fazer para poder dar uma nivelada? Não que eu esteja reclamando, as mulheres são densas. Na minha casa, por exemplo, só tem calcinha. Então, a minha esposa, duas filhas, até a cachorra é fêmea. Então, assim é assim é o meu dia a dia. Mas nós precisamos de sacerdotes, né? O que a gente faz, né? Para poder convidar mais sacerdotes para a sala da consagração. Homens, se apresentem, fala, eu estou aqui. Ou se você está no YouTube, fala, não, tem um macho aqui, um macho alfa, varão do Senhor, aqui também ouvindo a mensagem. Dá um oi pra gente, só para saber que a gente não está sozinho. E vamos dar continuidade. Hoje, no nosso quinto dia, né? Eu gostaria de saber o que que vocês gostaram de ontem. Quando eu falo gostaram, é aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração. Conta pra gente aí, coloca no chat, escreve no YouTube também. O que que mais te destacou na mensagem, na leitura que nós fizemos ontem? E enquanto você fala, enquanto você pensa, eu gostaria de compartilhar aqui algo que eu prometi. E aí, quando a gente vai prometendo, 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 eu fico preocupado, tô preocupado. Eu estava ontem à noite pensando, daqui a pouco vai ficar tanta coisa acumulada que eu não vou conseguir cumprir. Então, eu já vou começar a executar as minhas promessas. Por exemplo, eu tenho anotado aqui. Eu prometi que eu ia falar como é que a gente faz para poder ler mais. Eu prometi como a gente vai fazer para memorizar a Bíblia, não é verdade? Hoje eu gostaria de cumprir uma dessas promessas. Já é a questão da leitura. Pode ser? Antes da gente começar a ler, rapidinho aqui, rapidinho mesmo, deixa eu compartilhar com vocês algo que eu prometi. E assim a gente já cumpre essa promessa e pode avançar em outros aspectos. Olha só, isso aqui eu usei até no sermão para jovens, são apenas 3 slides, dando uma orientação de quais são como funciona para mim, tá? Isso aqui não é uma lei que deve ser assim para todo mundo, mas é para mim como que tem dado certo. No ano 2020, como eu mencionei, eu me fiz um plano, uma meta de ler 24 livros. Essa era a minha proposta, de ler 24 livros no ano de 2020 e consegui, pela graça de Cristo, e deu certo. E aí eu vou dizer quais foram as técnicas que eu utilizei. Vitor, então você fez em 2020, mas nos outros anos você não fez? Não, não necessariamente. Tem anos que eu faço um plano de ler mais, tem anos que eu faço um plano de ler menos. Eu vou explicar o porquê. Tem gente que lê mais do que eu, tem gente que lê 50 livros no ano, eu nunca fiz isso, e nem sei se eu vou fazer algum dia, quem sabe. Mas o importante é que as técnicas que eu uso me ajudam a alcançar o objetivo que eu estabeleço. Às vezes é 24 livros, às vezes são 12 livros, às vezes são 8, às vezes são mais, às vezes eu deixo aberto. E eu vou dizer o que que eu tenho feito? São 3 regras e meia. Anota aí, papel e caneta. Eu já falei para vocês que vocês não podem assistir sermão sem papel e caneta. A gente tem que anotar tudo. São 3 regras e meia, 3 dicas e meia que eu vou dar para vocês. A primeira é a seguinte, é a mais fácil. Leia o que te interessa. Parece bobeira isso, mas
Muitas pessoas eu vejo, ela nunca lê nada, e aí quando ela decide ler, ela quer ler logo um livro muito complexo, um comentário bíblico, então tá querendo ler a Bíblia numa versão antiga, ou então tá querendo ler um livro muito grosso, ou algo que é muito complicado. Não faz isso. Comece pelo básico, você vai começar a fazer academia, você já vai puxar, vai fazer aqueles pesos bem difíceis, você pode estragar sua coluna, né? Você vai ficar desanimado. Leia o que te interessa, faça uma leitura de um livro mais fininho, comece a ler livros de histórias das pessoas. Ao invés de ler livro assim complexo como um livro do C.S. Lewis, por exemplo. Aqui eu tenho um livro do C.S. Lewis aqui comigo. Pode ser que a linguagem seja um pouco mais puxada para você. Então, leia o depoimento de alguém, leia um livro que conte uma história interessante, como o do soldado lá que fugiu da Hungria, adventista, para chegar nos Estados Unidos, para virar pastor. São histórias assim, são gostosas de ler, são pequenas, são fáceis. E essa é uma dica que eu dou. Leia o que te interessa. A respeito de ler a Bíblia em específico, ler a Bíblia em específico, eu tinha dificuldade de ler ela por completo, na minha juventude, e aí o que eu fiz foi ler ela na linguagem de hoje. Eu não leio hoje a Bíblia na linguagem de hoje, tá? Eu leio numa versão que é considerada hoje uma das melhores versões que existem no Brasil, que é a Almeida Edição Contemporânea. Depois eu dou maiores detalhes a respeito disso. É uma linguagem que é bastante fiel ao original e ao mesmo tempo é agradável a leitura. Mas quando eu fui ler pela primeira vez a Bíblia e eu tentava ler essas Bíblias normais que a gente recebe na igreja, que é Almeida Corrigida e Fiel, elas são difíceis a leitura, para ser bem sincero, para quem não tem o hábito. E aí você lê lá histórias de Jacó, por exemplo, ou a história de José, e você não entende exatamente o que está acontecendo, porque são termos rebuscados. E o calcanhar dele por sobre mim, que me virou-lhe o rosto e tal. E você não sabe o que está acontecendo. Quando você lê na linguagem de hoje, é mais direto ao ponto. Ele pegou a espada e partiu para cima de fulano. Aí você entende, ele subiu a montanha e desceu correndo. Aí você sabe o que está acontecendo, você consegue se ver lá dentro. E quando eu leio, eu busco me ver lá dentro, na guerra. Eu gosto de me ver lá dentro do santuário, tocando as paredes. Quando a parede é de ouro, então eu tento me ver, eu fecho o olho, paro e fico refletindo. Aquilo vai absorvendo. Só que quando você não entende o que está escrito, você não consegue fazer isso. Simplesmente não consegue. Então, para quem tem dificuldade de ler a Bíblia por completo, leia na primeira vez na linguagem de hoje. Não tem problema, não é pecado. Leia ela inteira na linguagem de hoje. Eu levei. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu li ela na linguagem de hoje. E aí depois eu mudei para outras versões. Até hoje eu estou na versão Almeida Contemporânea. Tá bom? Então, a primeira dica é leia o que te interessa. A segunda dica é nunca pare, nunca pare. Quem foi que disse que quando você chega no final do ano você tem que voltar a Bíblia inteira de novo? A pessoa vai lendo Gênesis e tal, aí não consegue acompanhar o ano bíblico, né? E aí quando chega no final do ano, ela tá, sei lá, ela tá em Deuteronômio ainda. Aí o ano acabou, não consegui, deixa eu voltar tudo de novo. Quem disse que você tem que fazer isso? Não, continua, virou o ano, agora você continua de onde você parou, então vai para números, continue. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira me levou 3 anos e meio. Eu lembro dessa sensação. Eu lembro que quando chegou em dezembro, janeiro, eu falei, eu vou ter que voltar tudo, porque eu não consegui. Aí eu pensei, ué, mas quem que tá me obrigando a voltar? É bobeira esse lance de ter que ler em um ano. Não que é uma bobeira, é uma boa meta, mas é uma bobeira você desistir porque você não conseguiu, né? Então eu falei, não, eu só simplesmente vou continuar. E aí chegou o fim do segundo ano, eu ainda não tinha terminado. Eu falei, vou continuar. Chegou o fim do terceiro ano, eu ainda não tinha terminado. Eu falei, vou continuar. É nunca parar, não desista. E aí eu levei 3 anos e meio para poder fazer a leitura inteira da Bíblia. Essa é uma outra dica que eu te dou. Seja lendo a Bíblia, lendo qualquer livro, não pare, mesmo que demore. Você simplesmente continue, mesmo que leve 1 ano, 2 anos, 3 anos, nunca pare, continue lendo. E ainda nessa ideia do nunca pare, o que que eu faço? Eu ando com o livro aonde quer que eu vá, sempre eu ando com ele debaixo do braço, coloco na bolsa, etc e tal. Antigamente eu ficava um pouco chateado, porque as mulheres são mais conhecidas por, digamos, darem atenção aos detalhes, né? Então entra numa farmácia, dão atenção aos detalhes. Vão ler os ingredientes, vão ler as mudanças, a diferença de um remédio para o outro, o sabor do negócio, do xarope, e conversa e dá bom dia para a mulher da farmácia, e pergunta isso, pergunta aquilo, e uma compra de um desodorante que é que um homem consegue fazer em 30 segundos. Tudo bem que o
come e compra errado, mas ele leva 30 segundos. Ele vai, ó, pum, pum, compra e volta, chegou lá é errado. Ah, mas eu fui rápido. O homem é o caminho que come segue. A mulher, geralmente, não sei se é o caso de vocês, alguns casos elas levam 5, 10, 15, 20 minutinhos. E aí isso deixava eu chateado. Hoje já não deixa mais. Sabe o que eu faço? Eu levo o livro comigo. Quando a pessoa vai entrar no mercado, vai levar na farmácia, eu falei, vai, fica à vontade, para levar 30 minutos, 40. Eu abro o livro e começo a ler. Eu nunca paro, estou sempre lendo. Quando eu mesmo estou na fila da farmácia e aquela fila está com 4, 5, 6 pessoas, eu não reclamo mais. Olha só, lembra que a gente tem que vencer o pecado da murmuração? Essa é uma estratégia. Eu até gosto quando a fila está grande. Pego o livro do bolso, começo a ler. Pego o livro da bolsa e começo a ler. Nem que eu leia meia página, nem que eu leia uma paginazinha, naquele dia eu consegui avançar. Nunca pare, nunca pare. Essa é a segunda dica que eu dou para vocês. Vamos para a terceira dica. Estabeleça uma meta. A meta, ela ajuda a gente, ajuda mesmo. Quando a Eunice falou, Vitor, vamos voltar para a sala de consagração, eu falei, vamos. E a gente estava conversando, acho que era janeiro, alguma coisa assim, colocamos para março, certo? Para março. Quando penso que não, a Aurelice fala, Vitor, vai começar o seu. Eu falei, sério? Eu nem percebi. Mas quando você tem uma meta, um compromisso, aqui estamos, está dando certo, né? Então, se eu não tivesse uma meta e deixasse as coisas abertas, a gente iria adiar, deixa para abril, deixa para maio, deixa para junho. Não porque eu não gosto do que eu estou fazendo, mas porque as coisas sempre, né? A loucura do dia a dia, os compromissos vão se acumulando. Então, se você não tem uma meta, você acaba deixando para depois, deixando para depois. Quando eu coloquei essa meta de 24 livros em 2020 para ler, eu comecei a falar, como é que eu vou atingir essa meta? Faz você pensar. Ah, o ano tem 12 meses. Então eu vi, se eu tenho que ler 24, eu tenho que ler 2 livros por mês. Ok, 2 livros por mês. Só que o mês tem 4 semanas. Então, se eu tenho que ler 2 livros no mês, em 4 semanas, eu tenho que ler um livro a cada 2 semanas. Ah, ok, tenho que ler um livro a cada 2 semanas. Tá, só que se o livro tem 200 páginas, aí eu fui fazendo esses cálculos, eu percebi que eu tinha que ler 20 páginas por dia. 20 páginas por dia. Só que o dia, ele não é feito só de manhã ou só de tarde, o dia é feito de manhã, tarde e noite. Se eu tenho que ler 20 páginas por dia, eu posso ler 10 páginas de manhã, 10 páginas da tarde. Tá entendendo? Olha que legal. Quando você estabelece uma meta, você vai quebrando, assim, de uma forma que seja administrável. Então, se eu posso ler 10 páginas por dia, quantos minutos eu levo para ler uma página? Ah, eu levo, sei lá, 3 minutos para ler. Então, para ler 10 páginas de manhã, eu preciso de meia hora. Então, meia hora de manhã, antes de trabalhar, e meia hora à tarde, depois que eu volto do trabalho. E com isso, eu consegui ler 20 páginas, 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, todos os dias. No total dava 20 páginas por dia, que no total dava 200 páginas por 15 dias a cada 15 dias, mais ou menos, o que no total dava um livro a cada 2 semanas, 2 livros por mês, 24 livros em 12 meses, 24 livros por ano. Então, é essa a terceira dica que eu dou, estabeleça uma meta. E agora, a dica e meia, 3 dicas e meias que eu falei, e essa aqui, ela parece boba, mas ela funciona realmente muito bem, é a que eu mais gosto, de todas, essa aqui é a mais fácil ainda, é a dica da orelhinha de cachorro. O que eu quero dizer com a orelhinha de cachorro? Todos os livros que eu estou lendo, eu faço a orelhinha de cachorro. Olha só. O que é a orelhinha de cachorro? É para eu não esquecer onde eu parei a minha leitura. Eu faço essa orelhinha aqui, ó. Eu simplesmente dobro a orelhinha aqui do livro. Ah, Vitor, mas é que eu guardo um negocinho no meio. Para mim não funciona, porque esse negócio de guardar no meio, vem a criança e puxa o negócio. Ou eu deixo cair, aí eu esqueço onde é que eu estava. E isso desanima. Porque você fala assim, onde é que eu estava? Aí você não lembra exatamente onde você estava, você acaba abandonando o livro. Não sei se isso já aconteceu com você. Ah, esqueci onde eu estava, eu abandonei o livro. Agora eu não abandono mais. É a regra número 2, nunca parar. Porque eu deixo o livro assim, às vezes, um mês parado. E quando eu volto, eu sei exatamente onde eu parei, por causa da orelhinha do cachorro. Tá aqui a orelhinha do cachorro. Essa é uma técnica que eu uso para. Eu posso. Tem livros que eu. Às vezes não tem problema abandonar um livro, tá? Desde que você leia outro no lugar. Eu deixo o livro abandonado por um ano. Quando eu volto, eu sei exatamente onde eu parei. Eu continuo de onde eu parei. Entende? Eu dou uma revisada, né? Óbvio, rapidinho do que eu tinha para lembrar o contexto. Mas depois eu continuo de onde parei até terminar o livro. A orelhinha do cachorro é a última dica que eu dou para vocês. E para finalizar. A Bíblia é um livro especial, né, irmãos? Enquanto outros livros informam e poucos livros reformam, só a Bíblia transforma. Amém? Então, na sua leitura, nunca deixe de fazer um plano
com a leitura bíblica, esse livro, outros livros informam, alguns reformam, mas só a Bíblia transforma. Que Deus te abençoe no seu plano de leitura. 2025 está aí ainda, temos todo um ano pela frente. Escreve aí se você vai estabelecer uma meta de leitura também. E depois me conta se está dando certo essas técnicas aqui. Vamos revisar aqui. Leia o que te interessa, nunca pare, estabeleça uma meta e use a orelhinha de cachorro. Essa é a dica que eu dou para vocês. Muito bem. Introdução feita, consumi um pouco do nosso tempo. Peço perdão por isso, mas eu tinha prometido, tá cumprida aqui a promessa. As dicas de como fazer a leitura. Depois a gente vai ter um outro dia de dicas de como fazer a memorização de versos bíblicos. A gente vai passar, vai chegar nisso em breve, tá bom? Mas vamos fazer a nossa leitura do livro hoje, Caminho a Cristo. Nós pausamos na página. Onde? Ah, bem mais na frente. Nós pausamos na página 10. Olha, estamos avançando bem, hein? Parabéns para vocês. Nós já lemos. Deixa eu fazer um cálculo aqui, mais ou menos. 11 sobre 80, são 80 páginas. 11 dividido por 80, nós já lemos 13%. Parabéns para você, que já leu 13% do livro. Estamos avançando pela graça de Cristo Jesus e hoje a gente vai ler mais um pouquinho. A gente pausou aqui na página de número 17, num total, é, são 84, só que as quatro primeiras páginas são índice, essas coisas todas, são 80 no total de conteúdo. 17 menos 4 dá 11. 11 dividido por 80, então são 13% aí de leitura. Muito bem, vamos lá. A gente pausou aqui, ó, lendo esse livro, esse verso. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém, amém. O céu não é só para quem tem dinheiro, como foi dito durante o período de trevas. E aí, quem que leu o Grande Conflito já? Que maravilha, né? Entender o que aconteceu durante aquele período ali de 1.200 anos. A Bíblia foi acorrentada. Para poder chegar no céu, você tinha que pagar, comprar indulgências. Mas Apocalipse trouxe a luz para Martinho Lutero. E eu tive a oportunidade de visitar Roma. E lá tem a escada santa, né, que eles dizem, que é onde Martinho Lutero estava subindo de joelhos. E aí o Espírito Santo falou: Martinho Lutero, o que que você está fazendo, meu querido? E aí ele falou assim: meu pai, o que que eu estou fazendo? Me matando aqui, comprando as indulgências e me sacrificando, sendo que a água da vida, ela é de graça. A água da vida é para todo aquele que clama pelo nome de Cristo Jesus e permite que ele viva dentro de você. Amém e amém. E aquele homem corajoso, corajoso, Martinho Lutero, se levantou contra o sistema. Que coragem de Martinho Lutero, não? De pregar na porta da igreja as 95 teses. E dali veio a reforma que hoje acabou gerando outras igrejas, reformando as igrejas protestantes, que daí nasceu a igreja adventista, a qual eu e você fazemos parte. E caso você não faça parte ainda, por favor, não perca essa chance. Busque um estudo bíblico, se batize e venha fazer parte deste grupo de mais de 20 milhões de crentes abençoados que amam a Cristo Jesus. Vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Vós que suspirais por alguma coisa melhor do que as que este mundo oferece, reconhecei nesse anelo a voz de Deus, a vossa alma. Pedi-lhe que vos dê arrependimento, que vos revele a Cristo em seu infinito amor, sua perfeita pureza. Na vida do Salvador, exemplificaram-se perfeitamente os princípios da lei de Deus. Amor a Deus e amor ao homem. Primeiro comentário. Na vida de Jesus se exemplificou perfeitamente os princípios da lei de Deus. Quais que são os princípios da lei de Deus? Amor a Deus e amor ao homem. Se você amar a Deus, se você amar o seu próximo, você está cumprindo a lei, meu querido. Amando a Deus, amando ao próximo, todo o restante fica mais fácil. Todo o restante fica mais fácil. Aí vai vir naturalmente. Reforma de roupa, do seu vestuário, reforma do seu palavreado, reforma do que você assiste.
O problema é que isso aqui é um ciclo, sabe? Você não consegue amar Deus enquanto também você não faz determinadas reformas. Como, por exemplo, a gente aprendeu com o professor Manuel Tapia, que a redenção começa pela temperança. E o Espírito Santo quer falar contigo. Se você continua comendo queijo, se você continua comendo alimentos que afetam o seu lobo pré-frontal, como a carne, como o refrigerante, o açúcar, é difícil o Espírito Santo falar para você. E é o Espírito Santo que imputa em nós o amor, imputa dentro do nosso coração o amor por ele mesmo, certo? Só que a sua mente está tão embotada com o que você come e com o que você assiste, e com as músicas que você ouve, ou com as pessoas com quem você conversa. Lembra que ontem a gente falou sobre a necessidade de fazer uma reforma com quem a gente anda? Que você não está tendo condições de ouvir o Espírito Santo te assoprando o amor por Deus e o amor pelos outros. Então é algo que a gente tem que cooperar com o Espírito Santo. A gente tem que fazer determinadas reformas, mesmo que não goste. Determinados jejuns necessários para que você possa sentir a diferença que é viver sem aquilo. E aí o Espírito Santo vai falando mais alto, que aí vai ficando mais fácil, que o Espírito Santo está falando mais alto, que aí vai ficando mais fácil, de glória em glória, até ser dia perfeito. Benevolência, amor abnegado eram a vida da alma de Cristo. E é quando nós o contemplamos, quando a luz de nosso Salvador incide sobre nós, que nós vemos a pecaminosidade do nosso coração. Ah, Vitor, eu já fiz uma reforma boa, eu já não peco mais, eu já não faço tal coisa. Irmão, nós, enquanto estivermos nesse mundo, presta atenção, não é que nós. A frase é: nós sempre vamos pecar. Não é isso que eu gosto, que eu considero ser verdade. Porque é possível vencer. É possível vencer determinados pecados. E, claro, se você se afastar de Cristo Jesus, você acaba voltando a cometê-los. Mas é possível a pessoa que era ladrão parar de roubar, é possível a pessoa que assistia pornografia parar de assistir pornografia pelo resto da vida. Em nome de Cristo Jesus, é possível alcançar a vitória em Cristo. Mas nós somos tão aquém do que Deus pede para nós, que mesmo parando de fazer essas coisas, nós ainda estamos falhando, sabe o quê? Em deixar de fazer outras. A gente ainda não se sacrifica o suficiente, a gente ainda não reflete o suficiente, a gente ainda não admoesta da maneira correta e perfeita como Cristo faria. Você compreende? Não, porque nós nunca chegaremos no nível de Cristo, mas sempre precisamos refletir em Cristo. Sempre precisamos usar Ele como exemplo para nós. Então, é um processo que quanto mais luz você recebe, mais você percebe o quão longe você está. Mas ao mesmo tempo, mais você se torna santo. É algo difícil de explicar. É algo que traz muita alegria para o coração, mas ao mesmo tempo traz muita humildade. Quanto mais você vence os pecados, mais humilde você fica. Não mais orgulhoso, mais humilde, porque você fala assim, você vai percebendo que a diferença do que você é com Cristo Jesus, com a perfeição de Cristo Jesus. Ou seja, avançar na vitória, avançar na santidade, na verdade, te traz humildade e não orgulho e vaidade. Se você está sentindo orgulho e vaidade, é porque você não está obtendo a vitória em Cristo, está obtendo a vitória na carne. E acontecia antigamente, né? Algumas pessoas faziam a reforma da alimentação e iam lá na frente da igreja e pregavam e tal, e falavam de uma forma brava. Sabe por que essas pessoas pregavam de uma forma brava? Porque elas tinham feito a reforma da alimentação, mas não tinham feito a reforma do coração. E essas pessoas, infelizmente, algumas delas afastaram mais crentes da reforma da alimentação do que trouxeram para dentro do processo de transformação, porque elas eram muito bravas, né? A gente viu no primeiro dia, no segundo dia, que a gente tem que respeitar a sensibilidade das pessoas. As pessoas são sensíveis. Jesus, ele tomava cuidado, mesmo que ele ia falar uma verdade. Ah, mas é uma verdade. Eu tenho visto isso também na questão da reforma do vestuário. A pessoa ela tem a oportunidade de pregar dia de sábado e o que ela faz é abrir a mensagem, terminar a mensagem falando sobre o que tem que ser mudado. Eu pergunto, isso faz sentido? Eu não estou dizendo que a gente não deve pregar sobre a reforma do vestuário, não. Realmente tem umas irmãs aí que valem, né?
É bem apertada a roupinha. E também tem irmãos ainda muito vaidosos. E quando eu ouvi sobre a reforma do vestuário, eu percebi que realmente tinha algumas coisas que eu precisava mudar. E bênção, glórias a Deus por isso, que nos traz esse tipo de luz. Mas quando você pega uma oportunidade para poder pregar na igreja e você fala só sobre isso e a forma que você fala, sabe o que você faz? Você afasta mais do que você aproxima. Ah, mas eu sou o terceiro Elias, eu tenho que avisar. Ezequiel 33 diz o seguinte: que se eu receber uma mensagem e eu não falo, aquele sangue vai cair sobre mim. Irmão, tenha sensibilidade. Como é que tu vai me pregar sobre a reforma do vestuário, sendo que a irmã nem sequer lê a Bíblia primeiro? Quem vai convencer do pecado da justiça é o Espírito Santo. Primeiro você tem que mostrar a beleza que é amar Jesus Cristo. E as coisas vão vindo naturalmente, esse tipo de mudança. Claro que você pode dar uma orientação aqui, uma orientação ali, mas nós temos que tomar cuidado com as pregações, os sermões de reforma, que mais afastam do que aproximam. Essa é uma dica que eu dou aí, para que o Espírito Santo tenha piedade também no nosso ministério, né? Que a gente tenha sabedoria no nosso ministério, né? Então vamos lá, dando continuidade. É possível que nos tenhamos lisonjeado como fez Nicodemos, com a ideia de que nossa vida tem sido justa, nosso caráter moral reto, julgando não termos necessidade de humilhar perante Deus o coração como um pecador vulgar. Mas quando a luz de Cristo nos ilumina a alma, olha só, nós vemos quão impuros nós somos. Discernimos o egoísmo dos nossos motivos, nossa inimizade contra Deus, que tem maculado todos os atos de nossa vida. Reconheceremos então que nossa própria justiça é, na verdade, como trapos imundos, e unicamente o sangue de Cristo nos pode lavar da mancha do pecado e renovar-nos o coração à sua semelhança. Um raio da glória divina, um vislumbre da pureza de Cristo que nos penetra na alma, tornará dolorosamente visível toda a mancha do pecado. É a luz de Cristo que mostra o pecado na gente, tá? Pondo a descoberto a deformidade e defeitos do caráter humano. Torna patentes os desejos profanos, a infidelidade do coração e a impureza dos lábios. Os atos de deslealdade do pecador, invalidando a lei de Deus, expõe-se-lhe à vista e seu espírito se abate e aflige sob a influência perscrutadora do Espírito de Deus. Aborrece-se a si mesmo ao contemplar o puro e imaculado caráter de Cristo. Né? Olha só, então, quando a gente vê, quando a gente lê, quando a gente reflete na vida de Cristo, o que acontece conosco? Fica exposto às vistas, fica nítido para nós todos os nossos erros e essa oportunidade do Espírito Santo trabalhar na sua e na minha vida. Amém. Por isso, quando o profeta Daniel contemplou a glória que cercava o mensageiro celeste que lhe foi enviado, ele ficou dominado de um sentimento de sua própria fraqueza e imperfeição. Daniel viu aquilo e ficou assim, embasbacado. Descrevendo o efeito da cena maravilhosa, diz ele: Não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Daniel 10:8. A alma assim comovida odiará o seu egoísmo, aborrecerá o seu amor próprio, e buscará pela justiça de Cristo a pureza de coração que está em harmonia com a lei de Deus e o caráter de Cristo. É quando você contempla, meu querido, os seres celestiais, olha só como aconteceu com Daniel, e você consegue fazer isso no escondido do seu quarto, ao lado da sua cama. Você reflete sobre Cristo, você lê sobre ele, a sua alma vai ficar comovida. A sua alma vai ficar comovida. Diz Paulo que, segundo a justiça que há na lei, no que respeita aos atos exteriores, ele era irrepreensível. Você não via Paulo fazendo nenhuma coisa errada aos olhos humanos. Filipenses 3:6. Quando, porém, chegou a discernir o caráter espiritual da lei, não só as coisas físicas, mas o espiritual, ele reconheceu-se um pecador. Julgado pela letra da lei, segundo os homens a aplicam à vida exterior, ele havia se afastado do pecado. Mas quando ele olhou as profundezas dos santos preceitos e se viu a si próprio como via Deus, aí Paulo prostrou-se humilde e confessou a culpa. Diz ele: Eu, em algum tempo, vivia sem lei,
Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7:9. Ou seja, quando Paulo entendeu que a lei de Deus não é apenas o que você deixa de fazer, mas também é aquilo que você tem que fazer, que é amar, quer ter paciência. Paulo falou: ih, rapaz, eu tô longe disso. O meu coração, ele ainda é muito egoísta. É isso que acontece comigo e com você quando a gente reflete na lei, na letra da lei, quando a gente reflete na palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia todos os dias. Quando viu a natureza espiritual da lei, o pecado se lhe apresentou em toda a sua verdadeira hediondez e desvaneceu-lhe o amor próprio. É isso que tem que fazer acontecer com a gente. O nosso amor próprio tem que morrer, irmãos. Tem que morrer. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Olha só, Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há aos seus olhos, como aos do homem, gradação de culpa. Você sabia disso? Existem pecados mais graves do que outros. Claro que um pecado, por menor que seja, você deixa de ir para o céu. Mas, enquanto estamos neste mundo, olha só, nós precisamos tomar cuidado, porque existem pecados maiores que outros, e isso traz maiores consequências do que outros, tá bom? Por mais insignificante, porém, que este ou aquele mau ato possa parecer aos olhos humanos, pecado algum é pequeno à vista de Deus. O juízo do homem é parcial, é imperfeito, mas Deus avalia todas as coisas como são na realidade. Olha só o que acontece muitas vezes na igreja. O bêbado desprezado e disse-lhe que seu pecado o excluirá do céu. E como tem sermões sobre isso, né? Abandonem a bebida, parem de usar drogas, parem de adulterar. Só que ninguém fala do orgulho, ó. Ao passo que o orgulho, o egoísmo e a cobiça muitas vezes não são reprovados. É claro que é difícil, é claro que tem pouco sermão sobre isso, sabe por quê? Porque quando a gente prega, irmãos, não sei se isso já aconteceu com vocês, quando a gente prega sobre um assunto e aquilo pesa no nosso coração, dói, cai lágrima lá no púlpito, porque a gente está falando, o Espírito Santo está falando através da gente, a gente mesmo ouve o que está falando e fala, ai meu Deus, tenha piedade de mim. E, e o orgulho é o último pecado a ser vencido. Eu ainda não tive a oportunidade de pregar essa mensagem aqui na sala de consagração. O orgulho é o último, anotem aí, o orgulho é o último pecado a ser vencido. Ele foi o primeiro a nascer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vou até parar de compartilhar aqui. Tinha como Satanás ele cair em tentação, no coração ele acalentar o pecado no céu, quando ele estava no céu ainda, Lúcifer, o pecado da sensualidade? Sim ou não? Não tinha, porque primeiro que a palavra nos revela que a questão, os anjos aparentemente eles não têm sexo, na verdade. Então, não tinha como Satanás ficar desejando um anjo ou outro anjo. Segundo, eles se vestem de maneira adequada, eles se vestem na glória de Deus, eles não ficam mostrando partes. Tinha como Lúcifer cair no pecado da intemperança, comendo alimentos que faziam mal para o corpo dele? No céu? Não, porque isso sequer estava disponível. Vocês compreendem? Então existem diversos pecados que não tinha nem como Lúcifer cometê-los lá no céu. Mas o orgulho nasceu no coração. O orgulho não precisa de nada exterior para poder crescer dentro de você como um câncer. O orgulho simplesmente se apega na sua alma como uma mancha difícil, incrustada, complicada de ser retirada. E aí, depois do orgulho, que vão criando ramificações de amor próprio, é do amor próprio que vem o quê? A briga no casal. É do amor próprio que vem o quê? A alimentação inadequada. É do amor próprio que vem o quê? A masturbação. É do amor próprio que vem o quê? A sensualidade e o adultério. Hum? Então existe uma raiz chamada orgulho. Aí o que que a gente tem que fazer? O que a gente acabou de falar. Essas folhas aqui do tronco precisam ser vencidas em nome de Cristo Jesus, com jejum, oração e reformas. Você deve executar reformas, tem que cooperar com o Espírito Santo e ir clamando.
Aí você vai cortando as folhas, vai cortando os galinhos, vai cortando os galhos mais grossos, mas ainda tem um tronco, meu querido. E esse tronco se chama orgulho. Esse tronco se chama orgulho. E para arrancar esse tronco, quem aqui já tentou arrancar um tronco no sítio, na roça? É fácil ou é difícil? Você tem que chamar o maquinário pesado. Tem que chamar o maquinário pesado. Não tem condições. A forma que você arranca uma folha não é a forma que você arranca um tronco. Tem que usar ferramentas adequadas. E quais são as ferramentas para arrancar um tronco? Não estou falando mais do sítio. Não estou falando mais do tronco do chão. Estou falando do tronco do orgulho. Quais são as ferramentas? Jejum. Não acredite que você vai vencer o orgulho sem jejum. Nem tente, nem pense que você vai conseguir. A quem aqui ainda não está praticando o jejum, em nome de Cristo Jesus, pratique. Não é por uma questão de santidade, do tipo assim, vou me mostrar. Não é uma questão do meu corpo, de melhorar o meu corpo. É uma questão de necessidade. Porque não tem como. Existem demônios, e todo pecado vem de um demônio. O orgulho tem demônio específico, e são demônios poderosos. Existem demônios que só se vencem com o quê? O que que Jesus falou? Com jejum e oração. Com jejum e oração. E o orgulho é o último pecado a ser vencido. Depois que tudo for retirado de você, YouTube, comida inadequada, tudo etc. E você ainda estiver no campo, no meio do mato, você ainda corre o risco de cometer o pecado do orgulho. Porque o orgulho é o último pecado a ser vencido. E precisa ser vencido para você adentrar nos portões celestiais. Precisa. Um dia eu prego um pouco mais sobre isso. Vamos dar continuidade na nossa leitura. Ao passo que o orgulho, o egoísmo e a cobiça muitas vezes não estão sendo reprovados no nosso púlpito. No entanto, esses são pecados especialmente ofensivos a Deus, pois são contrários à benevolência de seu caráter e àquele desinteressado amor que é a própria atmosfera do universo não caído. O orgulho é o contrário do amor. A pessoa que cai em algum pecado grosseiro sente talvez sua vergonha e miséria e sua necessidade da graça de Cristo, mas o orgulho não sente necessidade alguma. Olha que absurdo, olha que perigo. E assim fecha o coração a Cristo e as infinitas bênçãos que ele veio dar. O pobre publicano que orava, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Considerava-se homem muito ímpio, e outros assim o consideravam também. Mas ele sentia a sua necessidade, e arcando ao peso da culpa e da vergonha, veio perante Deus, pedindo-lhe misericórdia. Devemos fazer o mesmo, meus irmãos. Seu coração estava aberto para que o Espírito de Deus ali fizesse a sua obra de graça e o libertasse do poder do pecado. A oração jactanciosa e plena de justiça própria do fariseu. Vocês lembram desse episódio, né? Tinha um publicano e tinha um fariseu orando. Então agora está falando do segundo rapaz, o fariseu. Esse já fazia uma oração orgulhosa. Ele revelou que tinha um coração fechado à influência do Santo Espírito. Pela distância em que se achava de Deus, não percebia sua própria corrupção, em contraste com a perfeição da santidade divina. Não sentia necessidade de coisa alguma, e coisa alguma ele recebeu. Irmãos, nós precisamos fazer reformas até mesmo na nossa oração. Você precisa pré-orar para orar. Você precisa clamar para o Espírito Santo. Espírito, coloca as palavras na minha boca para que eu não me apresente diante do Deus Todo-Poderoso e Santo com palavras que magoem os ouvidos de Deus, palavras agressivas, palavras egoístas. Me ajude a fazer orações que agradem ao Senhor. E às vezes eu tenho refletido, eu falo, que oração foi essa minha? Só foi pedindo e pedindo, pouco agradecimento, pouca glória a Deus, pouca adoração, pouco pensamento sobre os outros, né? A gente precisa fazer uma reforma nas nossas orações também. Ter orações orações mais humildes, isso também é quem vai fazer em você o Espírito Santo. O próprio Deus coloca as palavras no seu coração. Até mesmo para orar a gente tem que prestar atenção e não fazer orações rápidas demais, porque corremos o risco de estar pecando na nossa própria oração. Quando virdes vossa pecaminosidade, não espereis até que vos tenhais melhorado. Quantos há que julgam não ser suficientemente bons para ir a Cristo?
Tendes esperança de tornar-vos melhor mediante vossos próprios esforços? Pode o etíope, quem falou isso aqui foi o Roberto. O irmão Roberto mencionou esse verso ontem. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias 13, 23. Só em Deus, meus queridos, é que há socorro para nós. Não devemos esperar persuasões mais fortes, ou melhores oportunidades, ou um temperamento mais santo. De nós mesmos, nada podemos fazer. Nós temos de ir a Cristo exatamente como nós nos achamos. Mas ninguém se iluda com o pensamento de que Deus, em seu grande amor e misericórdia, salvará ainda mesmo os que lhe rejeitam a graça. Olha só. Então você deve ir a Cristo exatamente como você é, mas você não deve ficar exatamente como você é. Você deve mudar pela graça, não rejeite a graça. A tremenda malignidade do pecado só pode ser avaliada em face da cruz. Se os homens insistem em que Deus é bom demais para rejeitar o pecador, olhem eles ao Calvário. Foi por não haver outro meio de salvar o homem e por ser impossível, sem esse sacrifício, escapar o gênero humano ao poder corruptor do pecado e ser restaurado à comunhão com seres santos. Impossível, desculpa, impossível tornarem-se os homens de novo participantes da vida espiritual. Foi por isso que Cristo tomou sobre si a culpa dos desobedientes e sofreu em lugar dos pecadores. O amor, sofrimento e morte do Filho de Deus atestam a terrível enormidade do pecado e revelam que não há escape de seu poder, nem esperança da vida mais elevada, senão pela submissão da alma a Cristo. Este é o único caminho da vitória, irmãos. Por isso que esse livro se chama Caminho a Cristo. E esse é o único caminho para a gente conseguir abandonar uma vida de orgulho, de vaidade, um coração corrupto. É quando você se submete a Cristo. O que é se submeter a Cristo, Vitor? É ler sobre Cristo todos os dias. É orar e conversar com Ele ao longo do dia. É você refletir na morte dele, Mateus 27, do 24 ao 54. É você conversar com Ele e realmente obedecer ao que Ele te manda. Cristo não manda você orar pelos inimigos? O que você tem que fazer? Orar pelos inimigos. Cristo não manda você repartir o seu pão com os outros. O Espírito Profecia fala que Jesus Cristo saía com o lanchinho dele para poder executar suas tarefas do dia a dia. E quando via alguém com fome, com necessidade, ele dava do seu próprio lanche para aquela pessoa, ao ponto de muitas vezes ele mesmo ficar com fome. Ah, meus queridos, quando a gente lê esse tipo de situação e a gente reflete contra a nossa própria vida, não sei vocês, mas para mim é só choro e lágrima. Porque eu não estou com condições de fazer isso ainda. O meu lanche é meu lanche. Eu até compartilho quando está sobrando, mas é difícil compartilhar quando está faltando, não é verdade? Eu tenho um amigo empresário em Brasília e um dia eu fui visitar a casa dele, ele me recebeu. E ele fala que a casa dele é maravilhosa, bem grande, assim, bem bonita. E ele não é, ele é irmão na fé, mas de uma outra religião, é metodista, se eu não me engano. E aí ele fala: aqui, Vitor, eu uso a minha casa para poder receber os irmãos. E aqui tem muita abundância, né? Aqui em Brasília. E a gente faz assim jantares maravilhosos e os irmãos se regozijam, é uma felicidade só. Só que vai ter um dia, Vitor, e eu prometo que eu vou fazer isso, ele falou. Que um dia eu vou convidar os irmãos todos para virem jantar na minha casa, mais uma vez. E propositalmente eu vou fazer pouca comida. Propositalmente eu vou fazer pouca comida, só para ver o que é que acontece, só para ver como é que eles reagem. E aquilo quando ele falou aquilo, a minha cabeça explodiu. Eu fiquei pensando, irmão, me convida esse dia. Porque realmente o que que vai acontecer? Eu fiquei curioso, né? Se bem que eu gostaria de saber o que aconteceria comigo, eu gostaria que ele não avisasse, né? E simplesmente convidasse se tivesse pouco. Como é que eu ia reagir? Criticando, falando, nossa, irmão sem noção, né? Ou então criticando o outro que, vendo que tinha pouca comida, coloca uma colherada mais maior, né? E se eu coloco no meu prato e atrás de mim tem uma fila ainda de pessoas, o que que eu faria, irmão? Eu falei para ele, ó. Faça isso mesmo, faça porque
A gente precisa de alguns choques de realidade, irmãos. A gente precisa. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes o seu sofrimento está passando agora é um choque de realidade, tá? Uma falência, um desemprego, tá? É o chamado de Cristo Jesus para que você enxergue que ainda tem manchas do pecado que Ele precisa arrancar de você. Ele precisa te limpar para você poder chegar no céu e palmilhar as ruas de ouro com outros santos e viver eternamente num ambiente em que não há espaço para nada, para nenhum tipo de egoísmo, para nenhum tipo de inveja, para nenhum tipo de sentimento de amor próprio. Nós precisamos ser salvos e mais do que nós, Cristo, Deus nos ama muito mais do que nós nos amamos a nós mesmos. E é por isso que ele permite, diz lá em Hebreus 12, que quando você recebe uma disciplina, não fique triste. Use as crises da sua vida para você realizar reformas que você não faria nos momentos de abundância e nos momentos de bonança. Utilize as dificuldades que você está passando para você alcançar vitórias que não seriam alcançadas de outra forma. Eu sei que no meu caso foi isso. Passei por situações que eu simplesmente achei que eu não ia conseguir sair. Mas foi ali no fundo do poço que eu falei: Meu Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para me ensinar? E Deus me trouxe lições, lições que até então eu não tinha percebido, lições, situações que eu até então não tinha aprendido. E foi necessário que a momento batesse a porta da minha casa, para que eu pudesse enxergar, as escamas dos olhos pudessem cair e eu pudesse ser salvo em Cristo Jesus. Salvo não dos pecados da rua, dos pecados que são visíveis, mas dos pecados que são piores, são os pecados invisíveis, irmãos. Não desperdice as suas crises. Eu sei que é doído, eu sei que é sofrido, mas clame ao Senhor, meu Deus, me mostre o que eu tenho que aprender ainda. Jejue, se for necessário, mais vezes. Jejue de outras coisas além de alimento. Jejue do alimento também. Mas você não desperdice um sofrimento, porque o sofrimento é uma grande escola para o seu renascimento em Cristo Jesus. Vamos dar uma continuidade aqui para a gente poder chegar ao final da nossa leitura. O impenitente escusa-se às vezes, dizendo de professos cristãos: Eu sou tão bom como eles, não são mais abnegados, nem mais sóbrios ou circunspectos em sua conduta do que eu. Eles amam os prazeres e são condescendentes consigo mesmos, da mesma maneira que eu. Tornam assim as faltas dos outros uma desculpa para a sua própria negligência. Ei, isso aqui acontece, hein? E eu vou dizer o seguinte: tanto acontece de nós usarmos como desculpa o pecado dos outros, como as outras pessoas usam os nossos pecados como desculpa. É por isso que não há espaço para nenhum pecado, nem o menor que seja. Vou contar uma experiência para vocês. Uma vez eu estava conversando com um parente. E estávamos passando por. Bom, eu senti a liberdade. Não é sempre que eu sinto isso. Eu não fico admoestando qualquer pessoa na rua, eu nem tenho essa coragem. E nem é prudente fazer isso. Mas ali na intimidade eu senti a necessidade de chamar um pouco mais forte para um ponto específico desse meu parente. Falei, olha, você precisa fazer isso, dá uma chance para Jesus, busca fazer tal coisa. Ele, não, resistindo, 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 não tem nada a ver e tal. Eu falei, é importante para você. Porque se você fizer isso, você vai ser abençoado. E falando, falando, até que teve uma hora que ele falou o seguinte: mas e você? Tá aí, ó, por exemplo. E aí eu tava fazendo o lanche. Enquanto a gente tava conversando, eu tava fazendo o lanche, tá? Eu tava preparando assim, o lanche colocando maionese. Ele falou assim: e aí, você também comendo maionese? Isso aí também é pecado. Irmãos, impressionante o que Satanás faz. Impressionante o que Satanás faz. A gente não estava falando de alimentação, eu estava falando para que ele dizimasse o negócio dele, o comércio dele, e que ele fechasse aos sábados, porque ele não é adventista. Eu falei, mas faz um teste com Deus, Deus vai te abençoar. Aí ele troca o assunto para falar do que eu estou comendo. Mas você está comendo maionese. Isso aí também faz mal, isso aí também é pecado. Torna as faltas dos outros uma desculpa para a sua própria negligência do dever. O que que a maionese tem a ver com o dízimo? Certo? Não tem nada a ver. Mas Satanás usa isso. E Satanás vai usar isso no julgamento final. É por isso que não há desculpa, irmãos.
Para nós alcançarmos os outros, nós temos que fazer uma reforma até no mínimo detalhe, porque enquanto você fizer alguma coisinha errada, ainda as pessoas olham para essa coisinha errada e deixa de abandonar uma coisa grande na vida dela por causa de uma coisinha pequena na sua. É por isso que nós não vamos converter ninguém na nossa casa. Enquanto a gente fala, vem para a igreja, para de fazer tal coisa, para de transgredir o sábado, mas enquanto ela vê você sendo impaciente, ela não vai se converter, porque ela usa a sua falta como uma desculpa. Satanás se apega no seu pecado para que ela não abandone o pecado dela. Um outro episódio, eu estava conversando com outros parentes sobre outras coisas, falando sobre outros assuntos totalmente diferentes. Eles falaram, mas você está com a sua CNH suspensa. Olha só. E as pessoas jogam no caso, porque é parente, o parente ele joga na cara, né? Ele acaba falando. Só, mas pode ser que você tenha um colega de trabalho, pode ser que você tenha um irmão na igreja que não tem a intimidade para jogar na sua cara, mas ele está pensando isso. E ele está se pegando nisso. E ele está falando o seguinte: esse irmão está pregando tal coisa, mas ele na verdade é assim. E aí acaba que realmente, apesar de que é pecado fazer isso, né? É aqui que está sendo dito, não devemos usar o pecado dos outros como uma desculpa, mas realmente nós estamos sendo uma pedra de tropeço na vida do outro. Mas eu tô falando sobre adultério, eu não adultero, você não adultera, mas você chega atrasado, você não adultera, mas você mente, você não adultera, mas você se exagera, você gosta dos elogios, e esse seu pequeno pecado está servindo de pedra para um outro que tem um grande pecado e não consegue abandonar porque ele fica olhando para você e dizendo, mas fulano também faz tal coisinha, então eu posso fazer o coisão. Olha que coisa demoníaca, que coisa absurda, mas é uma pura realidade, meus queridos. Os pecados e defeitos alheios não excusam a pessoa, pois o Senhor não nos deu um modelo falível humano, é o imaculado Filho de Deus que nos foi dado para exemplo. E os que se queixam do mau procedimento de professos cristãos são justamente os que deveriam apresentar melhor vida e mais nobre exemplo. Se tentam elevar o conceito do que deve ser o cristão, não será tanto maior o seu próprio pecado? Sabem o que é justo, todavia se recusam a fazê-lo. Se recusam a fazê-lo. Guardai-vos da procrastinação, não adieis a obra de abandonar vossos pecados e buscar por Jesus a pureza de coração. Nisto é que milhares e milhares têm errado, para a sua perda eterna. Não me demorarei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida, mas há um terrível perigo, perigo que não é compreendido suficientemente, em adiar atender a voz suplicante do Santo Espírito de Deus, preferindo viver no pecado. Pois isto é o que é, na verdade, esse retardamento. Só com risco de infinita perda é que podemos condescender com o pecado. Por pequenino que seja, você vai perder muito por uma coisa tão pequena. O que nós não vencermos, vencer-nos-á a nós, operando a nossa destruição. E aqui eu finalizo a nossa leitura de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos pedra de tropeço na vida dos outros, nem por pequenas coisas. Que o Espírito Santo tome conta de nós. Que realmente o Espírito de Cristo viva em nosso lugar, que o nosso eu morra, para que nós possamos ser um exemplo, um espelho, uma luz a brilhar, de tal forma que as pessoas possam olhar para nós como olharam para José, como olharam para Daniel, e veja, o rei Nabucodonosor se converteu por causa de Daniel, pelas orações, pela intercessão, pelo trabalho perfeito que ele tinha. Quando aqueles homens buscaram encontrar algum defeito, e é dito o seguinte, que não buscaram um defeito em Daniel na espiritualidade dele, na religiosidade dele. Buscaram um defeito em Daniel nas questões do reino, só que lá é dito reino com R minúsculo. Nas questões do reino é o quê? Nas questões do trabalho de Daniel. Não encontraram nada. Daniel não chegava atrasado, Daniel não reclamava, Daniel ele não negligenciava o seu dever. Daniel, ele não deixava de pagar os impostos. Daniel, ele não errava no relatório do trabalho. Daniel, ele não criticava o funcionário, não criticava o chefe. Daniel era perfeito no seu proceder. E é por isso que aqueles homens não tinham que acusar Daniel. Então a sua consciência gritava contra eles, porque a luz, no contraste do pecado, é uma oportunidade de Deus salvar o pecador. Mas se você tem pecado aqui também, o pecado se agarra com o pecado e fala:
ele é assim também, igual a mim. Mesmo que o pecado seja muito maior aqui, seja gradativamente muito superior, mas as pessoas vão se apegar no seu pequeno pecado e falar o seguinte: somos todos iguais, vamos tudo para o inferno mesmo. E é assim que a vida é. E ninguém se salva, nem você e nem o seu parente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos vencer, meus queridos. Se for necessário, jejum e oração, porque existem pecados que só com jejum e oração a gente consegue vencer. O orgulho é o pecado que eu gostaria de destacar hoje. A vaidade, a gente precisa, se a gente perceber que houve um momento de vaidade, um momento de orgulho, vamos confessar com nossos lábios, como a gente aprendeu ontem. Confesse para que Deus te dê o espírito de arrependimento, que é o que a gente precisa para poder vencer nesse caminho que a gente está trilhando, que é o caminho a Cristo Jesus. Amém? E aqui nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Glória a Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que mensagem, hein? Aleluia. Meu Deus. O, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte, mas o último pecado vai ser o orgulho. Muito bom, Vitor. Que O é? Amém. pecado, Louvado seja Deus. esse orgulho é o último obstáculo que nos separa da vida eterna, irmãos. Olhos fixos na vida eterna. Vamos alcançar, agarrar, vamos nem que seja arrastado, mas vamos atrás da vida eterna, irmãos. Eu quero ver cada um de vocês lá, para um igual de Deus. A gente se abraçar no Amém. céu. Amém, em nome de Jesus. Vamos lutando, arrastando no caminho estreito que Eliot sonhou, né? Chegou no finalzinho, o povo deixava até o chinelo para trás. Até o chinelo. É isso aí, imagina. A gente chega descalço no céu, mas a gente chega lá. Mas em nome de Amém. Jesus. Vitor, nós vamos então encerrar esse primeiro bloco com. Vamos fazer 3 orações. Você faz a primeira, eu gostaria de um voluntário para fazer a segunda, e a Rutinha vai fazer a oração cantada. Alguém poderia ser o voluntário Amém. para fazer a oração agora? Já sabe, né, Aure? Posso fazer. Amém. Opa, temos dois aqui. Roberto, então tá, vai Oi. primeiro o Vitor, depois o Roberto e depois a Rutinha. Vamos orar então. Oremos então, meus queridos. Estou de joelho aqui. Pai eterno e querido, muito obrigado, Senhor, por Sua palavra que não nos deixa na escuridão e na dúvida. Há um caminho difícil, mas é um caminho de vitória. É um caminho que é possível ser trilhado, Pai, não porque somos fortes, mas porque Jesus Cristo trilhou primeiro, abriu o mato alto, cortou o mato baixo, colocou tijolo de ouro para a gente poder trilhar. E mesmo assim a gente nem precisa caminhar, porque Ele carrega a gente no colo. Glórias a Deus, Pai, porque o Senhor Amém. executa em nós, tanto o querer quanto o efetuar. De nossa parte, a gente só precisa vigiar, meu Deus. E é isso que eu vim te clamar neste momento. Nos dá o espírito de vigiar, o mesmo espírito que o Senhor deu a Jeremias no capítulo 1, falando: Jeremias, eu preciso que você vigie por Israel. Nos ajude, meu Deus, a nós vigiarmos pela nossa família, começando pela nossa vida, Pai. Que primeiro o inimigo nem encontre espaço em nós. E caso ele encontre, que imediatamente, meu Deus, a gente confesse com os nossos lábios: meu Deus, eu fui orgulhoso agora por eu ter falado essa palavra para minha esposa. Eu fui orgulhoso por ter elevado a minha voz. Toda vez que a gente eleva a voz, é proveniente do orgulho. Nos perdoa por isso, Pai, por a gente cometer esse pecado tantas vezes. Toda vez que a gente fica magoado, é proveniente do orgulho. Toda vez que a gente quer defender tão fortemente nosso ponto de vista e briga, é proveniente do orgulho. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. A gente peca tão constantemente. Nos ajude, Pai, nos blinde contra esse demônio, arranca de nós, Jesus Cristo, chefe das potestades, destrói esse demônio, como o Senhor tirou aqueles demônios daquele Nazareno, Pai, de Cafarnaum, jogou lá para os porcos, retira de nós e lança para longe. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós precisamos disso para poder ir ao céu e poder te abraçar. É o que a gente mais quer. Esse é o meu pedido. Esse é o meu pedido de hoje. Abençoa nossos irmãos, abençoa a mim, abençoa quem está ouvindo o gravado também. E ouve, por favor, a oração do irmão Roberto e a oração contada que nós vamos ter neste momento. Eu te peço em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, continuando na sua presença, fazendo as minhas palavras, as palavras também do seu servo, que são as minhas também, que somos todos iguais, e eu confirmo e assino embaixo tudo que ele falou, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Muitas das vezes tem frases que teus servos falaram no passado que quando olho para nós mesmos, não vemos como nos salvar, mas quando não olhamos para Cristo, não vemos como nos perder. Jesus fez tudo o que era necessário fazer, Pai. Nós reconhecemos isso, tudo perfeito. Nos perdoe, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua compreensão, benignidade, tua bondade, teu amor ágape. E muitas das vezes a gente sabe o que tem que fazer o certo e não fazemos, Pai. Não devemos olhar para ninguém, nem para erro do passado, nem para erro de ninguém. Os erros que nós devemos olhar é só como exemplo para a gente não cometê-los, mas que o seu Espírito nos guie. Senhor, por favor, eu peço que esvazie a todos nós que estamos aqui nessa sala da consagração, verdadeiramente, do fundo dos nossos corações, Pai. Esvazia tudo, da planta dos pés ao último fio de cabelo que nós temos aqui, para que nós possamos estar puro, santo e íntimo da Tua presença. E assim, porque se nós tivermos alguma coisa cheia, um copo quando ele está pela metade, ele não é cheio completo quando vai colocar outro líquido, se ele está com outro tipo de líquido, Pai. Então nós devemos nos esvaziar completamente para o copo estar vazio. A nossa esbutilha deve estar vazia para que seja derramada a chuva temporã e serúdia, ao tempo certo, que é o teu Santo Espírito, para nos encher completamente de tudo aquilo que provém de ti. E assim Amém. nós podemos dizer também, pedimos a mente de Cristo, porque nós vamos dizer, não somos nós que vivamos, mas Cristo vive em nós. Assim como teu servo no passado, que ele não era nem melhor nem pior do que a gente, Pai. Somos todos seres humanos, mas aqueles que se submetem, aqueles que reconhecem, e eu estou reconhecendo meu pecado aqui nesse momento, através dessa oração, Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai Celeste. Assim também meus irmãos que estão aqui nessa mesma corrente de oração, vamos reconhecer todos os nossos pecados, aqueles que tivemos oportunidade de cometer e não cometemos, mas aqueles que não tivemos oportunidade, mas se tivéssemos, cometeríamos. Então, Senhor, te pedimos perdão dele também, dos acariciados, dos não confessados, todos aqueles que no passado nós fizemos e não pedimos perdão pela nossa ignorância, Senhor, estamos pedindo perdão nesse momento, para que o teu Santo Espírito seja derramado, com porção dobrada, e nos batizando todos os dias, e sendo guiado por ele. E assim nós seremos puros e santos na tua presença, a qual é tudo por ti e para ti. E na tua palavra diz que tu é poderoso para não deixar nós tropeçarmos e estar irrepreensível, Pai. Então nós pedimos essas promessas não porque merecemos, mas porque ela está na tua palavra e são promessas. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Pai, estamos aqui pedindo, implorando, suplicando cada promessa que vai nos habilitar de tudo que for bom, tudo que for louvável, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto. Se há algum louvor, nisso devemos pensar. É a tua palavra que diz isso também. Nos ajude, nos capacite, porque de nós mesmos não temos coisa alguma bom, porque na tua palavra diz isso também, nós entendemos. A nossa justiça é trapo de imundícia. Então, Senhor, quebra o orgulho, quebra tudo aquilo que realmente nos afasta, porque o orgulho é o pior deles todos, porque foi através do orgulho que começou a desgraça entrar no universo, no mundo, e no nosso mundo também, Pai. Por favor, repreende todo o mal na nossa vida. Eu consagro e santifico a todos nós aqui nesse momento, todos aqueles que vão ouvir, como o meu amigo Vitor falou, ou que estão ouvindo, Senhor, do YouTube, daqui da sala, nossos familiares, parentes, amigos e até os inimigos, Pai, e todas as pessoas desse mundo. E que essa oração seja como um cheiro agradável ao teu trono da graça, através da justiça de Cristo, que pleiteia por nós, até nesse momento que eu creio, para que nós possamos estar puro e íntegro na tua presença, meu Deus. Pertencemos a ti, não a esse mundo, não a nós mesmos, nem muito menos a Satanás. Eu quero, Senhor, que o Senhor, por favor, essa oração, nem que eu te imploro e suplico pelos meus irmãos também, para que ela possa fazer transformação é agora em nós, não é hoje, não é agora, meu Pai. Não porque eu mereço alguma coisa,
mas porque Jesus morreu por mim e ele me deu condições de ligar a terra ao céu e de fazer essa oração. Glória a Deus, aleluia. Não é que eu quero, eu não mereço nada, meu Pai. Mas pela tua justiça nós merecemos tudo, que é Jesus Cristo. Tu deu o melhor do céu para nós. Ó Deus amado, Deus querido, muito obrigado por mais um dia de vida, da gente estar aqui falando, orando, sabendo que existe um Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, e ter essa esperança nos nossos corações e a gente prosseguir nesse caminho. Como a Eunice falou, que vai ter horas que vão ter que tirar os chinelos, as meias e pisar nos pedregulhos, até nos espinhos, mas que nós não devemos desistir porque temos um Deus que vai conosco. Assim como entrou na fornalha, assim como entrou na cova dos leões, assim como andou no deserto. E a gente sabe que o sofrimento não é eterno. Esse mundo vai acabar de maldição, de ilusão, Pai. Por favor, Senhor, ajude, capacite a cada um aqui, em nome de Jesus, para que nós possamos estar contigo, porque sabemos que somos seus, Pai. Que nós entregamos, agora somos adotados através de Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, não desse mundo. Por favor, Senhor, nos arranca tudo, tudo que tiver de arrancar, Pai. Nos transforma, nos dê um coração novo, um espírito inabalável, um coração de carne, não de pedra, um espírito novo seu, que seja derramado. Por favor, essas bênçãos te pedimos, te agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Faz-me, Senhor, como estou, refletindo tua bondade. Molda-me com tuas mãos e toca os meus lábios. E levem tuas palavras e consolo aos que sofrem, que meu coração reflita a beleza de tua paz, que vendo confiar e viver em tuas virtudes. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Amém. Amém. O nosso desejo é sermos iguais a Jesus. Obrigada, Rutinha, por essa mensagem musical tão calorosa, especial, que falou os nossos corações. Nosso desejo é sermos iguais a Cristo. É por isso que estamos aqui. Obrigada, Roberto, pela oração. Obrigada mais uma vez, Vitor, pela mensagem, pelas orações. Nos ensinou aqui a lermos vários livros. Muito bom. Vou colocar em prática, viu, Vitor? O máximo que eu já li foi 3 livros, assim, mas agora eu pretendo ler mais. Eu gosto muito de ler. Irmãos queridos, nós vamos agora para os momentos das considerações. Eu nem preciso dizer o quanto foi importante essa mensagem para nós, como tem sido importante as mensagens que nós estamos tendo aqui. Deus está nos falando ao nosso coração de maneira toda especial. E isso tem sido uma graça na minha vida, um alento, um óleo, um bálsamo descendo sobre a minha cabeça e lavando, tirando todas as impurezas, maldades. Isso tem sido muito maravilhoso. Deus tem usado poderosamente o servo dele, que é o Vitor. E eu tenho uma parte aqui do livro, reforma com que a gente fazer a reforma a reforma com que a gente anda na vida do Salvador exemplificam-se perfeitamente os princípios da lei do amor. O amor a Deus e amor aos homens. Nunca podemos esquecer desse princípio da lei de Deus, é amor a Deus e amor aos homens. Como sempre o Roberto fala, homens em geral, viu? Homens e mulheres.
E, e é verdade, uma coisa, a gente quase não se vê pregando sobre o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade, assim, com muita profundidade. São pecados que nós realmente precisamos vencer. E eu fiquei, enquanto o Vitor estava falando sobre isso, pensei assim, será que eu sou orgulhosa? Não é possível. Eu ainda fiquei ponderando isso, viu, Vitor? E aí o Espírito Santo me fez lembrar de um episódio, minha mãe, a gente estava falando sobre paciência e tal, eu peguei e falei assim, não, ainda, graças a Deus eu sou paciente. Aí minha mãe falou assim, não confunda lerdeza com paciência. E eu pensei, isso é mesmo, acho que eu sou mais lerda do que paciente. Então é isso. Então, a gente, até para pensar se a gente é orgulhoso, a gente é orgulhoso, né? Então, Deus está falando que todos nós precisamos vencer o pecado do orgulho e a gente ainda fica temando. Será que eu sou? Gente, nós somos sim. E nos mínimos detalhes, é muito interessante. A gente quer os presgar, a gente quer chamar atenção, a gente quer tudo eu, mas louvado seja Deus que nós estamos aprendendo aqui a matar o eu, a pedir o Espírito Santo para arrancar esse tronco do egoísmo de nós. Ele tem as ferramentas certinhas para isso, só a gente se entregar. Deus seja louvado. E essa frase, né? O orgulho vai ser, o pecado do orgulho vai ser o último a ser vencido. E eu achei interessantíssimo também a reforma das nossas orações. Eu notei isso aqui, viu, Vitor? Essas coisas aqui, nossa, reforma das nossas orações. Que o Senhor nos ensine a orar, pedir, a agradecer mais, a exaltar mais o nome de Deus, louvá-lo nas nossas orações. Isso é maravilhoso. A gente vê naquelas orações de Davi, como Davi orava, ele pedia, mas ao mesmo tempo ele exaltava tanto a Deus, colocava tudo na mão de Deus. Eu fico assim, gente, como pode um ser humano escrever tanto inspirado pelo Espírito Santo sobre como exaltar a Deus, como Davi fez? Eu fico maravilhada com Davi. Deus seja louvado. Roberto, você levantou a mãozinha, você gostaria de considerar? Não? Ora, bom dia a todos, né? Que a Bom graça do Senhor dia. Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Eu quero só contribuir em relação ao que o Vitor falou de leitura aí, porque também eu tinha muita dificuldade de ler e dar um testemunho. E eu, às vezes, li uma carta, assim, tão nervoso que às vezes eu ficava, ou até mesmo devido assim, eu não ter aprendido na infância como interpretar e tal, eu li uma carta para você aqui, você fala assim, ó, lê essa carta para mim aí. Aí eu li a carta totalmente falando de tudo, assim. Quando chegava no final, que eu terminava de ler, aí você podia me perguntar o que eu li, que eu não lembro, não lembrava, sabe? E isso foi uma dificuldade muito grande para mim, porque é a interpretação de texto, né? E aí depois eu comecei a fazer, mesmo eu fazendo uns cursos de interpretação de texto, aquela coisa toda, eu ainda tinha dificuldade. E assim, tem gente que tem essa dificuldade que eu já percebi. Muitas pessoas que a gente conversa, né? Hoje, devido a gente ler todos os dias, a gente desenvolve esse hábito, mas eu não gostava de ler, e ainda assim, hoje, quando eu leio, às vezes até me dá sono, porque se você não se habitua realmente, né, ler bastante, e você fica com o cérebro atrofiado. Se você lê, você consegue atrofiar ele no sentido de melhora, né? De você ter ele ser forte, porque quem lê, ele consegue desenvolver mais a capacidade de raciocínio, de tomar decisões, o seu vocabulário ele melhora, a sua escrita também. Então tem esses benefícios da vida prática nossa, diária. Mas eu descobri que a Bíblia é um livro que ela transforma verdadeiramente, é um livro diferente. É um livro que você vê que ela resistiu a todos os tempos, né? Demorou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita, 3.600 anos de existência dentro de um contexto aí aproximadamente, né? Que a gente vai colocar assim, e você vê que tudo passa. É uma música bonita que você gosta tanto, tanto, tanto. Eu lembro de música que eu amava, assim, falei, essa música eu nunca vou deixar de gostar dela. E hoje ela foi embora e pronto. O livro, se você ler, tudo vai passando, mas a palavra de Deus não passa. A Bíblia está aí, resistiu a todos os tempos, e ela foi muito atacada, né? Foi
massacrada, ficou 1260 anos aí escondida, né? Mas ela se manteve fiel. Ó, imperadores, reis, famosos, com poderes da época, tudo isso eles tiveram, eu sou, intitulava até Deus. Aonde eles estão? Debaixo da terra, mas a palavra de Deus permaneceu e está aí, que é Jesus, o próprio Jesus encarnado aí através da sua Bíblia, que é a palavra de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele está no céu agora, mas ele deixou a palavra, que é ele próprio encarnado nessa palavra aí. Quando você abre, é Deus falando com você. Então, não tenha preguiça de ler a Bíblia. Não tenha desânimo. Quando você tiver isso, lute contra o seu eu. É o seu eu que você tem que lutar. Mesmo que você... Eu já dormi em cima da mesa, assim, meu irmão vinha me acordar. E de manhã, tá, gente? Eu acordava para tentar ler e devido agora a você mexer muito no celular, parece que o cérebro fala, ó, você não está com o teu celular, então você está com a Bíblia, tenha sono. E aí faz isso comigo. Eu sou sincero em dizer para vocês isso, né? Porque eu não tenho que esconder nada de vocês, porque de Deus eu não escondo. E aí o celular toma muito tempo da gente, que a gente, para onde que eu vou ter que levar celular, sabe? Para poder às vezes estar fazendo algumas coisas importantes e outras coisas às vezes quando você não está, você está olhando alguma coisa, não é de nada de pornografia, essas coisas assim, né? Pela misericórdia do Senhor. Mas tem coisas que distraem você também, né? Às vezes até nos grupos que você está, até mesmo da igreja. Tem um vídeo que querem colocar e eu evito ficar vendo isso, né? Não vejo também televisão mais, só música no YouTube mesmo. Mas isso a gente não tem que tapar o sol com a peneira. Então, o que o Vitor falou em relação da leitura aí, poxa, eu gostei muito porque incentiva, né? Começa a ler com livros pequenininhos, porque quando você começar a ler uma página, você vai dar sono, vai dar dor de cabeça, vai dar desânimo, preguiça, porque você não está acostumado. E hábitos bons ou ruins é difícil de largar. E se você é mais fácil você criar um hábito novo do que largar um hábito velho. Então, quando você se propõe de criar um hábito novo, leia a palavra de Deus, que ali vai te dar comunhão. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Às vezes eu ia ler ou fazer o meu devocional assim, para ler a Bíblia, estava não querendo, desanimado. Não, mas eu tenho que ir hoje fazer isso. E depois, quando eu orava e começava a ler a Bíblia, quando eu saía dali, parece que é uma outra pessoa, renovada e querendo mais falar da palavra de Deus, botar versículo bíblico para as pessoas. Então, é assim que a gente tem que lutar com essa nossa natureza, que ela quer nos inclinar para o lado errado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E eu vou ler uma parábola de Jesus, página 348, diz assim, ó, fala da saúde, mas a gente pode colocar como a vida diária também, né? Fala assim, ó, quem permanece em ignorância voluntária às leis do seu físico e as viola por ignorância, está pecando contra Deus. Todos devem se colocar na melhor relação possível da vida e a saúde, ou seja, vida que é os 10 mandamentos, que a gente fala que é diária, né? O dia a dia, que é os 10 mandamentos, guardar o sábado, não matar ninguém, não roubar, aquela coisa toda. E a saúde é o nosso físico, o que a gente deve saber como tratar ele bem. Nossos hábitos devem ser submetidos ao domínio de uma mente que, por sua vez, esteja sob a direção de Deus. Como a gente vai estar sob a direção de Deus? Orando, lendo a palavra. Isso tudo é importante para você poder realmente ter o Espírito Santo, né, te guiando. Porque a gente tem um papelzinho a cumprir sobre a questão de escolha. Ou você vai escolher estar com Jesus ou não. Ou você vai escolher viver eternamente ou morrer eternamente. Porque a eternidade vem para todos nós aqui. A eternidade ela vem para todos nós. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Peço que vocês orem por mim, por favor. Vitor, quando você for orar aí, toda vez que você for orar, ó, o irmão Roberto lá, pai, vai lá, visita ele lá, ajuda ele em tudo que ele precisa, por favor, né? Eu vou estar orando por você também, que eu tenho um carinho muito grande agora por você e por todos aqui, Obrigado. todo mundo sabe. E vamos estar orando por nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos e até os inimigos, se vocês tiverem, é claro, né? E todas as pessoas que a gente nem conhece, a gente tem que orar também, porque somos todos iguais perante o Senhor. Essa é a minha contribuição. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Muito obrigada, Roberto, por sua consideração tão pertinente. Deus continue abençoando você, meu irmão. É exatamente isso. Irmã Josilene, a Miriam já postou aí no chat algumas passagens, citações aqui da seu questionamento aqui no chat, viu? Você deu uma olhadinha, por favor? E eu lembrei do que o Vitor falou. Às vezes a gente está num assunto, aí a pessoa acusa a gente de outro só para fugir daquele questionamento. Às vezes a gente. E é exatamente isso, irmão. No meu trabalho, eu trabalho com espíritas, né, e tal.
eles ficam sempre de olho em mim. E às vezes eu fico, às vezes, impaciente. Ai, tá vendo aí? Mas você não é crente? Eu falei, gente, eu tô só impaciente aqui, mas não tô ofendendo ninguém. Não, mas crente, você fala. Aí começa a acusar a gente. Aí eu só lembro assim, o acusador dos irmãos é mesmo o inimigo, né? Impressionante. Então a gente tem que vigiar muito. Às vezes ele usa isso para derrubar, desanimar a gente. Mas é a gente fortalecer, como a irmã Josilene lembrou, né? Para Deus nada é impossível. E é isso que nós estamos aprendendo aqui, que para Deus nada é impossível. Por isso que nós temos que saber manejar bem a palavra de Deus, porque o inimigo vai querer nos envergonhar, se a gente não manejar bem a palavra de Deus. E é isso que nós estamos aqui estudando, lendo esse caminho a Cristo, realmente, literalmente nos ensinando a andar no caminho até a Cristo. Deus nos abençoe poderosamente. Eu gostaria de agradecer os irmãos que estão aqui no YouTube, não poderia deixar de agradecê-los, a participação. A irmã Joide nos deu bom dia, Normélia também nos deu bom dia, e a irmã Normélia também pede oração para os seus filhos, Cassandra, Cristiano e Mariana. Vamos orar, então, pelos filhos da irmã Normélia. Cassandra, Cristiano e Mariana. A Adélia, graça e paz, irmãs. Maria do Carmo, bom dia. Edna Mola, bom dia. Josefa, bom dia com Jesus. Cristo, amados irmãos, bom dia, minha querida. Irmão Theo, ele está perguntando, cadê o povo de Deus? Nós estamos aqui, irmão. Nós estamos aqui, firmes e fortes, em nome de Jesus. Irmã Sueli, bom dia, irmãos. Grata a Deus por mais um dia de vida, amém, querida. E Josefa exclamou amém aqui. Irmã Madalena, ela exclamou amém, 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 Senhor. Amém, glória a Deus. E muito obrigada pela participação dos meus irmãos aqui no YouTube. Nós tivemos uma participação bem grande aqui. Louvado seja Deus. Lembrando, como bem o Vitor nos lembrou também, eu sempre falo que também a gente prega o evangelho dando like, compartilhando, irmãos. Talvez uma alma vai ser apresentada para você no céu porque você compartilhou, você deu um like num vídeo que essa mensagem alcançou uma pessoa e essa pessoa vai estar lá no céu. Vai ser maravilhoso. Não custa nada, irmãos. É só dar um cliquezinho e aí o sistema vai trabalhar para nós, porque aí o YouTube vai entender que isso é relevante e vai distribuir para as pessoas a mensagem. Mas se você não der o like, não comentar, não compartilhar, a mensagem fica ali estacionada, né? Então, nós estamos aqui para trabalhar. E aí você fala, eu não tenho dom, mas tem o dom de compartilhar, de dar um like aí. Isso é dom também, irmãos. Vamos trabalhar para isso dessa forma também, enquanto ainda a gente tem essa liberdade. A sala tá dando uma enchidazinha, né, Euridice? Porque eu acho que o pessoal Tá, tá sim. compartilhando nos WhatsApps, né? Estão chamando, Isso. continuem fazendo isso. Chama o parente, o amigo. Vamos ler esse livro, tá gostoso, assiste junto com a gente. Amém, é isso mesmo. Eu tenho percebido isso mesmo, viu, Vitor? Tem mais, o quórum está mais extensivo aqui dentro O da pessoal, sala. o pessoal tá atendendo o seu chamado aí de trabalhar, isso é benção. Amém. Isso é verdade. Louvado seja Deus por isso. A gente trabalha para Cristo dessa forma também. A irmã Cláudia É. Chimenez está pedindo oração por Vanderlei, Wagner, Camila, Jarbas e Ruth. Né? Muito bom. Vamos orar, então, pelo pedido da irmã Cláudia Chimenez. E deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. Parece que tinha um aqui. Eu não estou achando aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, viu, irmãos? Nós vamos. A irmã Isabel também vai. A irmã Isabel vai fazer a oração final do culto, tá, irmã Isabel? Nós agradecemos a participação de todos. Muito obrigada, Vitor. Amanhã nós teremos mais uma vez a continuidade do capítulo 3, né, Vitor? A E, gente vai terminar o capítulo 3 amanhã e já vamos amém. deixar tudo certinho para o capítulo 4. Olha que coisa gostosa. A gente está avançando. São 13 capítulos do livro e amanhã a Aure, gente já vai ultrapassar quase 15, 20% do livro já. Amém. Louvado seja Deus. Pois não, Roberto? o Caminho a Cristo foi o livro que eu fui ler, que ele é pequenininho, né? E Sim. aí, quando o Vitor falou que ia ler, eu falei, caramba, e esse livro, e mesmo eu estando afastado,
quando eu lia, eu não tinha conhecimento muito bem de Ellen White, né? Falei, essa mulher não tá sozinha não, rapaz, porque o que ela tá falando, como é que pode? E aquilo me tocava, mas mesmo assim eu não queria largar o mundo, sabe? Eu li ele, sabe quantas vezes? 3 vezes, pra você ter ideia. Porque eu gostei tanto do livro, mas eu não queria largar o mundo. Por exemplo, às vezes eu ia para a igreja no sábado de manhã e de noite eu estava indo para a balada, as coisas, entendeu? Era. Mas aí o Espírito Santo te abraçou com força, hoje você está aqui conosco. E tem Amém. que abraçar mais ainda, em nome de Jesus, que eu E quero vai me continuar desvincular abraçando totalmente. todos nós. Amém? Obrigado. Nos Deus braços de abençoe a todos Cristo nós. cabemos todos nós. Amém. Né? Muito obrigada, irmão Alberto. E aí foi o primeiro livro que eu li. Eu já falei que tinha 9 anos de idade, 8 para 9 anos. Foi o primeiro livro que eu Foi li. caminhar a Caminho a Cristo? Cristo. Caminho a Cristo. Rapaz, que Ganhei da minha legal. igreja. Minha Eu igreja me também, deu. Um comportor que estava lá na igreja, ele me deu. Caminho a Cristo e Patriarcas e Profetas. Muito bom. Louvado seja Deus por esses irmãos tão valorosos que temos, né, na caminhada da gente. Pela vida do Vitor, né, nós agradecemos também. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Nossa, meu coração transborda. E louvado seja Deus por isso. O Vitor falou que o primeiro livro que ele leu foi O Peregrino. Depois de muito tempo que eu li esse livro. Ele é muito bom, né? Nossa, recomendo. Muito bom mesmo. Projeto Sunlight também, nossa, muito bom. Posso ficar aqui, a gente fica até amanhã, né, gente? Então, a irmã Isabel vai fazer a oração final. Eu desejo a todos um feliz sábado, desejo a todos o Espírito Santo, e eu deixo aqui o convite para amanhã estarmos aqui 5 horas, preterivelmente, pela graça de Deus, estaremos aqui iniciando o nosso culto amanhã. Convide seus amigos, ore pelos pedidos, ore uns pelos outros, ore pelo Vitor. A irmã Dalvani pediu oração que ela estava viajando, e vamos orar, que ela está indo para o Rio de Janeiro, vamos orar pela irmã Dalvani, e continuar orando pela Liginha, e por todos os pedidos da irmã Terezinha. Vamos lembrar uns dos outros, irmãos. Nossos irmãos, cada um de nós temos uma cruz para carregar, e essa cruz fica mais leve quando nós louvamos e pedimos a Deus por essas vidas. E ore por mim, ore pela sala da consagração, o nosso pessoal da organização. E vamos orando e jejuando, e vamos quebrando aí o orgulho, a cobiça, né? Tudo que não presta, que o Senhor tire de nós. Irmã Isabel, então, está contigo a oração final, e depois eu vou postar o hino final também. Deus abençoe a todos. Amém. Antes de eu orar, também vou agradecer, né, aqui diante de todos, pela mensagem, por esse livro maravilhoso. Realmente, Deus, ele é um Deus de detalhes, é um Deus que ele inspirou aqui a irmã, né? E eu estava refletindo, né, a mudança de rumo. E como, quando a gente entrega o coração e pede ao Espírito Santo, a gente vê como ele vem nos transformando, nos dando a oportunidade de largar nas coisas que nos separa dele, vem a temperança, vem o desejo de fazer a reforma de saúde, enfim, realmente é o caminho, a verdade e a vida. Este livro, para mim, é meu livro de bolsa, onde eu vou, quando o irmão falou aqui, até que eu vou ao banco, eu sou solicitada naquele horário, lendo, meditando, enfim, eu levo esse livro para eu continuar, né, querendo saber o caminho que o Espírito Santo de Deus está me conduzindo. E aí, não só ler, ouvir, mas assim, um desejo no meu coração de colocar em prática tudo para que possamos ser luz, principalmente no meu lar. E eu estou aprendendo muito. Obrigado, irmão Vitor. Eu não sei, é providência mesmo divina, de ele colocar aqui na consagração, né? A irmã Aurenice e o irmão Victor, para poder trazer esse livro tão precioso para que possamos trilhar o caminho do Senhor na luz, deixar a carne
vencer o pecado e levar, né, para as pessoas essa luz, a palavra, o amor ao nosso próximo. Então, esses momentos que está sendo para mim muito grandioso, é um crescimento espiritual e também é um desejo de desaguar, de levar, né, aqui, trazer aqui cada detalhe aqui de que eu convivo aqui, o Espírito Santo me mostra, me convence, e no momento que está aqui o inimigo se exaltando, eu começo a ficar calado e interceder e orar, né? E jejuar também é um desejo do meu coração, mas eu sei que não sou eu, mas é ele, o Espírito Santo, que faz, filha, ore, jejue. E aí eu caio de joelho e começo a praticar, né, tudo que ele está me ensinando. Então vamos orar a esse Deus maravilhoso, cuidadoso, amoroso. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, de misericórdia. Graças te dou, meu Deus, por essa oportunidade única de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, na tua presença, Senhor, porque nós sentimos, Senhor, a tua presença, é o Senhor, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Graças te dou, meu Deus, porque o Senhor, Pai, é bom e a tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Pai querido, obrigado, Pai. Eu estou aqui emocionado, o Senhor me conhece transparentemente. O Senhor sabe, Pai, o quanto eu quero ser vencedora, Pai. Não é lá. Eu sinto, Pai, a plenitude do teu amor, da saúde, e que eu venha a ser luz, um espelho, Pai, aqui para que meus filhos, meu esposo, venham sentir o desejo de te buscar, Pai. Não porque eu sei que ainda preciso, Pai, muito para chegar, Pai, a esse ponto de ver minha família se render a Ti. Então, meu Deus, me coloca à disposição. E o Senhor venha quebrantar esse meu coração, pecador, enganador, me purificar, me santificar, que eu mais almejo, Senhor, me santificar cada dia para ser luz aqui, Senhor, e onde quer que o Senhor quer que eu vá. Obrigada, meu Deus, pelos mimos que o Senhor tem me dado, pela alegria, pela felicidade, pela paz que excede todo entendimento, Senhor. O Senhor é bom, Pai. Eu não tenho nem palavras. Às vezes o Senhor nos constrange com tanto amor que eu sei que nós não merecemos. Mas o Senhor, Pai, se entregou na cruz e a sua cruz não foi em vão para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, por ter trazido o teu filho, Victor, Pai. Eu sei que ele deve ter lutas, mas o Senhor está com ele. Ele é vencedor, porque o Senhor prometeu e as suas promessas se cumprem em nossas vidas. Obrigada, Jesus. Cuida dele, da família, dos familiares, que ele venha alcançar aqueles que ainda precisam ter esse encontro verdadeiro contigo, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por cada família aqui representada. O Senhor continue, meu Deus, derramando o teu amor, a tua misericórdia sobre cada família aqui, Senhor. Que só assim, Pai, nós iremos ser vencedor a cada dia, Senhor. Perdoa nossos pecados, meu Deus. Cometido em pensamento, palavras e ações, nos transformam para que possamos todos estar, meu Deus, louvando o teu nome. Eu sei que o Senhor irá buscar cada um, meu Pai, mas nós não queremos ir só. Queremos ir com nossa família para louvar o teu santo nome, Senhor. Então, meu Deus, eu não digo que nos prepara, porque o Senhor já estava se preparando. Eu digo que possamos colocar em prática para que possamos levar todos juntos para louvar o teu santo nome em uma só voz. Eu sei que é o propósito de ti, Senhor. Por favor, Pai, continua, meu Deus, conosco, nos convencendo. Não quero viver aqui sem a tua presença, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pelos grupos, pelas pessoas que estão também no YouTube, aqueles que têm seus pedidos no coração, as irmãs, a irmã Aurinice
citou aqui o nome da irmã Terezinha, a Miriam, a todos aqui, meu Deus, que o Senhor tenha um cuidado, o Senhor está ensinando como obter saúde, para que possamos ter uma mente sã, purificada por Ti, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por isso, Senhor. Continua, meu Pai, nos dando esse amor que nos constrange, que possamos colocar em prática esse amor também para com o nosso próximo, porque só assim receberemos a chuva serôdia, o fruto do Espírito Santo, para que possamos ser vencedor a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu encerro essa minha oração, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, Vitor. Até amanhã, pessoal. Até Até amanhã, com a amanhã, graça de pessoal. Deus Deus. abençoe. Bom dia a todos. Amém. Bom dia. Deus abençoe. Cadê Bom dia Leila? a todos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Obrigada, viu, pelo estudo. Até amanhã, irmã Magali. Até amanhã.